Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Nós terminamos a aula passada tendo aquela visão geral sobre o processo do trabalho. Conversamos ali que o processo do trabalho é aquele conjunto de atos, não é? Vimos aí todo esse conjunto de atos, na verdade, na fase de conhecimento. Fase de conhecimento significa até o juiz proferir a sua sentença. Vimos ali então que eu tinha petição inicial, reclamação trabalhista, escrita ou verbal. Depois eu tinha a audiência, que na audiência tem que estar presentes as partes, mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso adiante. Vimos que o juiz vai fazer a proposta de conciliação. Se tiver acordo, já acaba o processo ali, não cabe recurso. Se não tiver acordo, o juiz vai pegar a resposta da reclamada, vai abrir vista ao autor para o autor se manifestar, tem a fase de provas, razões finais, segunda proposta de conciliação e acabou. E o juiz vai proferir a sentença, acaba a fase de conhecimento. Nessa aula, pessoal, nós vamos conversar sobre os procedimentos. Nós vimos então, na nossa aula anterior, que eu tinha o processo, que era aquele conjunto de atos coordenados que objetivam a tutela jurisdicional, e comentei com os senhores até que era o trem, não é isso? Que era um trenzinho que ia me levar até a tutela jurisdicional. Mas nós conversamos também que eu tinha o meio pelo qual esse meu trem vai chegar até a estação final. E esse meio seria o procedimento. Então, mais uma vez, eu queria colocar na tela para vocês que procedimento não é a mesma coisa, ou seja, é diferente de processo. Procedimento é bem diferente de processo. E aí aquela ideia que nós conversamos. Procedimento é o modo pelo qual o processo se desenvolve no tempo para atingir a sua finalidade, ao passo que o processo é o instrumento da jurisdição, é o conjunto desses atos coordenados que objetivam a tutela jurisdicional. Então, na aula passada, eu falei para os senhores o seguinte: se o meu objetivo é entrar com um processo e a minha estação final é a tutela jurisdicional, eu tenho que pegar um trem, que é o processo, que é um instrumento que vai me oferecer a tutela jurisdicional. Mas como eu vou até o meu objetivo final, até a estação tutela jurisdicional? Pode ser que eu pegue um atalho, pode ser que eu vá pelo caminho mais complicado. Quando os senhores aí, quando a gente vai, jantar, almoçar fora, a gente já traça a nossa rota. Qual que é o caminho que eu vou fazer? Eu vou por aqui que é mais perto ou vou aquele caminho que é mais longe? No processo é a mesma forma. Só que no processo, o procedimento ele é instituído pela lei. É a lei que vai ordenar o senhor ou a senhora a ir por determinado caminho ou por outro caminho. Então eu tenho que saber como é que funcionam os processos. Mas lembrem o seguinte, de uma forma geral, falando, de uma forma geral, para não ficar parecido com o nome de ninguém, Então, de uma forma geral, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um caminho longo e eu tenho um caminho mais curto. Eu tenho o caminho longo e eu tenho o caminho mais célere, mais rápido. E o procedimento também é assim. Eu tenho aquele procedimento mais demorado, mais detalhado, mais preciso. E eu tenho aquele procedimento mais rápido, mais célere, que eu vou chegar antes, então, na tutela jurisdicional. Quando nós falamos em procedimentos na área trabalhista, nós temos que lembrar de 3 procedimentos. Em primeiro lugar, eu tenho o procedimento ordinário.
Eu vou usar o procedimento ordinário, pessoal, para as ações cujo valor ultrapasse os 40 salários mínimos. Então vejam bem, eu estou reclamando para um determinado empregado. Ele está me narrando, né, tudo o que aconteceu com ele. Na minha cabeça, eu estou fazendo uma conta, não estou fazendo um cálculo, né? Não estou fazendo aquele cálculo demonstrativo. Eu digo até então, estou fazendo uma conta na minha cabeça. Então, olha, ele trabalhou determinado tempo, tem isso, tem aquilo, tem pedido de danos morais. Eu tenho que atribuir um valor à minha causa. Todas as causas têm que ter um valor determinado. Na justiça do trabalho, pessoal, o valor da causa servirá apenas para fixar o rito. Por isso que nós estamos vendo aí nos slides, né, no slide que nós estamos estudando, que o procedimento ele está ligado com o valor da causa. Porque na justiça do trabalho, lá no processo civil é diferente. Na justiça do trabalho, o valor da causa servirá apenas para fixar o rito. Então, determinada causa que eu peça valores que ultrapassam 40 salários mínimos, eu tenho que usar o procedimento ordinário. Procedimento ordinário é o comum. É aquele procedimento que normalmente leva mais tempo, é mais detalhado, é mais chato. A possibilidade de recursos, ela é maior. Mas por quê? Porque é uma cláusula, entende a lei, de maior complexidade. Por quê? Porque é uma causa de valor acima de 40 salários mínimos. Então, se eu estiver entrando com uma reclamação trabalhista para uma pessoa e a somatória dos valores, os valores que eu estou reclamando, vai ultrapassar 40 salários mínimos, eu tenho que usar o procedimento ordinário. Legal? Então eu tenho o procedimento ordinário, em segundo lugar eu tenho o procedimento sumário. Procedimento sumário para as ações cujo valor não ultrapassar 2 salários mínimos. Esse procedimento sumário, pessoal, ele também é chamado de procedimento de alçada. Porque o valor da alçada, o valor da causa, é o valor de 2 salários mínimos. Somente 2 salários mínimos? Só isso. Por isso que esse procedimento, ele caiu no desuso praticamente. Inclusive, existe uma discussão se ele ainda existe ou não. Se ele foi revogado ou não. Por quê? Porque nós vamos entender daqui a pouquinho, quando eu falar do terceiro procedimento. Mas nesse procedimento sumário, que nós vamos estudar nessa nossa aula, nós vamos ver que é bem mais curto. A possibilidade de recurso dele é praticamente zero. Só existe um recurso. Então é óbvio que se eu entro com essa ação, só existe um recurso, vai ser julgado rápido. Mas notem, por que ele é tão rápido assim? Porque as causas que são submetidas a esse procedimento são causas mais simples. São causas cujo valor não ultrapasse 2 salários mínimos. Então, de 0 a 2, né? De 0,1 a 2 salários mínimos, procedimento sumário. E eu tenho também o procedimento sumaríssimo. Olha lá na tela o procedimento sumaríssimo para as ações cujo valor não ultrapassa 40 salários mínimos. Então, olha só, pode continuar na tela. Acima de 40 salários mínimos, ordinário. Até 40 salários, ou seja, de 0 a 40, sumaríssimo. E dentro disso, eu tenho sumário, de 0 a 2 salários mínimos. Por isso que existe a discussão se o procedimento sumário foi ou não revogado tacitamente pelo procedimento sumaríssimo. A maioria dos doutrinadores
sustentam a possibilidade desses 3 procedimentos. E é por isso que nós vamos estudar esses 3 procedimentos. Mas o TST editou a Instrução Normativa número 27, que coloca a gente na dúvida. Diz lá a Instrução Normativa 27 do TST que as causas na Justiça do Trabalho tramitarão ou pelo rito ordinário ou pelo rito sumaríssimo, excetuando, tirando, excluindo as ações de procedimento especial, como, por exemplo, consignação em pagamento, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar. Então é isso que entende o TST. Mas a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende que o procedimento sumário ainda existe. E é por isso que nós vamos estudar. E esse procedimento também é pedido nos concursos de forma geral. Então o que é legal eu ficar sabendo? É legal eu ficar sabendo que existem esses 3 procedimentos, que existe uma discussão, que a Instrução Normativa 27, em tese, responderia, mas que a doutrina e a jurisprudência, ou melhor, a doutrina, melhor dizendo, a doutrina, ela entende que existem esses 3 procedimentos. E nós vamos trabalhar em cima dessa ideia. Tá legal? Vamos ver então como é que funciona o procedimento sumário. O procedimento sumário, também chamado aí de procedimento de alçada, ele está previsto no artigo 2º, parágrafos 3º e 4º da Lei 5584 de 70. A Lei 5584 de 70, pessoal, ela não fala exclusivamente do procedimento sumário. A Lei 5584/70, ela trata de normas de processo do trabalho. Dentro disso, dentro dessa temática, a lei trabalha esse procedimento de alçada, nesses dispositivos legais que nós apontamos aqui. Artigo 2º, parágrafos 3º e 4º. E o que vem a ser, então, o que dispõe aí a Lei 5584? Olha lá o artigo 2º que fala: nos dissídios individuais, dissídios, pessoal, é sinônimo aqui de processo, de reclamação, Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, por isso que é importante a gente saber daquele mapa que nós estudamos na aula passada. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente da junta, que na verdade agora é o juiz do trabalho, antes de passar a instrução da causa, irá fixar o valor para a determinação da alçada, se esse for indeterminado no pedido. E aí olha lá o parágrafo, o que dispõe o parágrafo do artigo. Quando o valor fixado para a causa, na forma desse artigo, não exceder 2 vezes o salário mínimo vigente, na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta, do juízo, quanto à matéria de fato. Então continuem aí no slide. Então olha só, feito o acordo, não celebrar, feita a proposta de acordo, se não for celebrado o acordo, o juiz vai fixar um valor. Se esse valor não exceder 2 salários mínimos, olha aí a peculiaridade, será dispensável lá na ata, será dispensável o depoimento das partes, devendo constar apenas uma conclusão sobre aquela matéria de fato, sobre todos os depoimentos. Então, por isso que ele é mais rápido, vamos assim dizer, que ele é mais curto, que ele tem menos detalhes do que o procedimento comum ordinário. Então, notem aqui, feita a proposta, não tem acordo, o juiz vai fixar um valor, se o valor não foi determinado. O juiz determinou até 2 salários mínimos, o que vai acontecer? O processo vai rolar normalmente, só que na ata vai ser dispensado os depoimentos e vai constar apenas uma conclusão sobre a matéria de fato que ficou se debatendo ali, através dos depoimentos, na audiência. E aí diz lá o parágrafo 4º do artigo 2º, salvo
se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada. Olha o nome aí, dissídios da alçada. A que se refere o parágrafo anterior, considerado, é o que a gente acabou estudando. Para esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Então, notem aqui que se for fixado esse valor de alçada, o juiz proferindo a sentença, não caberá recurso nenhum, salvo se esse recurso versar sobre uma matéria ou tratar de uma matéria constitucional. Então, se eu quiser discutir uma matéria que não esteja na Constituição, que esteja, por exemplo, na CLT, eu não posso por esse procedimento. Ou melhor, nesse procedimento. Por quê? A lei determina, nesse procedimento de alçada, somente cabe recurso se versar sobre matéria constitucional. E qual que é esse recurso? Recurso extraordinário para o STF. Então, no procedimento de alçada, no procedimento sumário, somente caberá recurso se ofender a Constituição Federal. Ou seja, se a parte tratar no seu recurso uma matéria constitucional. E qual é o recurso? Recurso extraordinário para o STF. Então, notem aqui que no procedimento sumário eu tenho apenas essas peculiaridades. O que torna ele um procedimento mais célere? A possibilidade de um único recurso em uma matéria que é muito difícil de se conseguir recorrer, no caso aqui para o Supremo Tribunal. Tá legal? Então, procedimento sumário, são essas as peculiaridades. Se a prova perguntar para os senhores, ela vai perguntar exatamente isso que nós estamos estudando. Beleza? Prosseguindo então, agora nós vamos falar do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, pessoal, ele foi introduzido na CLT pela Lei 9957 de 2000, que introduziu os artigos 852-azão a 852-izão na própria CLT. Características desse procedimento. Eu já falei para os senhores que esse é um procedimento mais célere. E nós já vimos que eu devo ingressar no procedimento sumaríssimo se a minha demanda, se o valor da minha causa não ultrapassar 40 salários mínimos. Então, notem que eu estou falando desse tipo de procedimento. Porque quando eu vou fazer a minha reclamação, a minha petição inicial, eu já tenho que dar um valor. Se o valor que eu atribuir à minha causa for inferior a 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo. Quais são as características? Ou seja, o que a prova vai perguntar para o senhor lá no dia do concurso? Põe para a gente na tela. Em primeiro lugar, isso daqui a gente já viu. Né? Ele é usado, é um procedimento que vai ser usado para as causas cujo valor não supere 40 salários mínimos. Então, até 40 salários mínimos, valor da causa, procedimento sumaríssimo. Muito importante esse detalhe aqui. Recurso de revista somente por contrariedade à súmula do TST, a súmula vinculante do STF ou violação da Constituição Federal. Olha só, pessoal, nós vamos estudar a parte dos recursos. Nós vamos estudar todos os recursos trabalhistas. Mas isso daqui é uma peculiaridade do procedimento sumaríssimo. O recurso de revista é o recurso cabível do acórdão do TRT para o TST. Então, contra a decisão do TRT, em um recurso ordinário, a parte poderá interpor recurso de revista para o TST, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Só que no procedimento sumaríssimo, eu só posso recorrer para o TST se o acórdão recorrido contrariar súmula do TST, e aqui notem, não pode contra o J.
Só pode contra a súmula. Não pode contra o OJ, ou melhor, orientação jurisprudencial. Nós sabemos que o TST edita súmulas, OJs, precedentes normativos. Aqui, quando a gente fala no procedimento sumaríssimo, só cabe o recurso de revista se o acórdão recorrido contrariar súmula, apenas súmula, não OJ e nem precedente normativo. Ou então, se ele contrariar uma súmula vinculante do STF. Ou então, se violar a Constituição Federal. Somente nesses 3 casos cabe recurso de revista para o TST no procedimento sumaríssimo. Artigo 896, parágrafo 9º da CLT. Legal? Continuando, ainda dentro das características. Olha lá. Não estão abrangidas as demandas em que for parte administração pública direta, leia-se, União, Estado, Distrito Federal e município, autarquia e fundação. Então essas pessoas, elas não podem figurar no polo pelo procedimento sumaríssimo. Se eu quiser entrar com uma reclamação trabalhista contra uma autarquia municipal, pode pelo sumaríssimo? Se for 20 salários mínimos? Negativo. Porque nós estamos vendo aqui, a autarquia não pode figurar no procedimento sumaríssimo. Então eu tenho que ir para quê? Nesse caso, se eu quisesse reclamar, fazer uma reclamação contra uma autarquia, eu deveria usar qual procedimento? Procedimento comum. Então notem já desde já, que o procedimento comum ele vai ser usado quando não puder usar o outro procedimento. De forma supletiva, vamos assim dizer. De forma subsidiária. O que restou? Eu não posso pelo sumário, não posso pelo sumaríssimo, sobrou o quê? Ordinário. Procedimento comum é aquele procedimento que eu vou seguir. Então, se eu quiser entrar com uma reclamação trabalhista contra a administração pública direta, autárquica ou fundacional, não pode no sumaríssimo, somente poderá no ordinário. Legal? Mais uma característica muito importante, peculiar do procedimento sumaríssimo. Olha lá, o pedido, ele deverá ser certo e determinado, necessitando ainda a indicação do valor correspondente, sob pena de arquivamento. Então notem aqui, pessoal, que o pedido tem que ser certo e determinado. Então eu indicar inclusive o valor correspondente. Então eu quero receber 3 horas extras por dia no valor de X reais. Ou seja, eu tenho que indicar o que é e quanto é, sob pena de arquivamento. Ou seja, não é permitido a emenda da petição inicial nesse sentido. Se você não colocar o valor correto, não será admitido. O seu processo irá para o arquivo, sob pena de arquivamento. No procedimento ordinário, normalmente, o que o advogado faz? Ele coloca percepção de horas extras, já não coloca o valor, o número de horas extras. Percepção de horas extras, valor a apurar. Férias em dobro, valor a apurar. Ou seja, ele não precisa, no procedimento comum ordinário, não precisa mensurar o valor. Então aqui no procedimento sumaríssimo, tem que mensurar o valor. Qual que é o valor? Tem que ser certo e determinado, indicar também o valor correspondente, sob pena de arquivamento. Legal? Esse detalhezinho aqui, pessoal, chove nos concursos de forma geral. Legal? Continuando, vamos lá. O reclamante, quem ingressar com a reclamação trabalhista, deverá, não é poderá, deverá indicar o nome e endereço correto do reclamado, não sendo admitida a citação por edital. Então notem
Eu tenho que colocar o nome correto da pessoa, do reclamado, né, contra quem eu estou promovendo a ação, e eu tenho que indicar também o endereço correto. Ah, e se eu não sei onde a empresa está? Se a empresa está em local incerto e não sabido, a empresa se mudou, eu não sei para onde. O que eu devo fazer? Entrar ou ajuizar a minha reclamação pelo procedimento comum. Porque o que nós vimos aqui, não será admitida a citação por edital. E aí, vamos supor que eu entrei e indiquei um endereço, mas aí voltou aquele lugar, a empresa não está lá. O que vai acontecer com o meu processo? Ele vai ser arquivado? Negativo. Nesse caso, como você colocou o valor, como você colocou o endereço, mas a empresa não estava, o processo ele será convertido para o rito ordinário. Tá legal? O que eu não posso deixar de fazer na minha reclamação é falar, olha, a pessoa está em local incerto e não sabido, eu quero a citação por edital. No procedimento sumaríssimo, não pode, não cabe a citação por edital. Legal? Continuando, olha lá. A audiência deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias contados do ajuizamento da ação. Isso daqui é uma regra prevista na lei. Mas muitas vezes, dependendo do lugar, né, dependendo da pauta ali, da movimentação da localidade, do fórum, eu não consigo observar esse prazo. Mas é um prazo que, para a prova, eu tenho que memorizar. Tá legal? Então, a audiência deverá ocorrer em 15 dias, contados da data do ajuizamento da ação. Legal? Um outro detalhe que eu coloquei aí no slide, mas eu já tinha comentado com vocês. No máximo 2 testemunhas por parte. Autor e réu, 2 testemunhas. Não poderá exceder. Senão a testemunha, né, não, se levou mais de 2 testemunhas, as testemunhas não serão ouvidas. Nós vamos estudar também, lá dentro de prova testemunhal, como que essas testemunhas devem ser arroladas no processo. Mas lá na parte de provas, quando nós estivermos estudando provas e precisamente a prova testemunhal, nós vamos voltar a falar aqui desse trecho. Tá legal? Continuando, olha lá, nas sentenças é dispensável o relatório. Então, pensando aqui que a sentença ela é formada pelo relatório, pela fundamentação e pela decisão, né, a parte dispositiva, eu tenho aqui a dispensa dessa primeira parte da minha sentença. Então, a sentença eu sei que ela é formada pelo relatório, pela fundamentação, que o juiz vai estar explicando o porquê que ele está decidindo, e a última parte da sentença é o dispositivo, é a decisão. No procedimento comum, tem que ter essas 3 partes a sentença. No procedimento sumaríssimo, o relatório é dispensado. Teria que ter apenas a fundamentação e o dispositivo e a parte de decisão. Tá legal? É uma peculiaridade também do procedimento sumaríssimo. Continuando, uma outra peculiaridade, admite-se a prova pericial. Aqui, pessoal, normalmente a gente se confunde porque a gente vai pensar o seguinte, olha, é um procedimento mais rápido, é um procedimento célere, então não é possível a prova pericial. Errado. Não cai nessa pegadinha. Porque no procedimento sumaríssimo é sim admitida a prova pericial. 852Hzão da CLT. Depois os senhores dêem uma olhada lá. Continuando. Incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo serão decididas de plano, ou seja, serão decididas na própria audiência. Então, se eu aleguei algum incidente, alguma exceção, por exemplo, de suspeição e de impedimento, vai ser decidido na própria audiência. Serão decididas de plano, é o que determina a lei. Tá legal? Para finalizar aí, essas são as peculiaridades do procedimento sumaríssimo. Para finalizar, vamos analisar uma questão. Então, olha lá.
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista. Isso aqui a gente viu, né? A gente estudou. Letra A. Quando der ao mesmo dispositivo de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo e sentença normativa, interpretação divergente da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno ou turma. Errado. Isso daqui é uma hipótese de cabimento no procedimento comum ordinário. No sumaríssimo nós vimos que eu não tenho essa gama aqui, né, essa infinidade de possibilidade. Então, opção A, opção errada. Opção B de bola. Na hipótese exclusiva, e aí sempre que tem isso daqui, esse tipo de termo eu tenho que tomar cuidado, não é? Então, na hipótese exclusiva de contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aqui, pessoal, está faltando uma coisinha aqui também. Está faltando o quê? A Constituição Federal. Nós vimos, né, que é por contrariedade à súmula do TST, súmula vinculante do STF, mas ainda tem a Constituição Federal. Então essa daqui estaria errada. Opção C. Quando der ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno. Também está errado. Nós vimos que não funciona ali por interpretação diversa ou por divergência jurisprudencial. Opção D, de dado. Por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, legal. Súmula vinculante do STF, maravilha. E por violação direta da Constituição Federal. Ok. Essa é a opção correta, é aquela que eu deveria assinalar, né? Mas, pelo amor aos debates, vamos analisar a última alternativa, alternativa E. Quando der ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa da que lhe houver dado a seção de decisions individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Opção errada. Nós vimos que no procedimento sumaríssimo não cabe recurso de revista por contrariedade, por divergência jurisprudencial, tá ok? Então, opção D, né, colocando o gabarito aí na tela para os senhores, opção D de dado, por contrariedade à súmula de jurisprudência do TST, súmula vinculante do STF ou violação direta, era a resposta correta, fundamento legal, artigo 896, parágrafo 9º da CLT. Só para lembrar aqui, mais uma vez repetindo, que não cabe no sumaríssimo, por contrariedade ao J, o precedente normativo. Tá legal? Chegamos então ao final dessa aula. Espero que os senhores tenham aproveitado muito bem o nosso conteúdo e aguardo vocês na nossa próxima aula de Direito Processual do Trabalho. Um forte abraço e até logo.